Meus irmãos, o grande mistério da nossa vida de fé, da nossa vida católica, é a presença real do Espírito Santo em nós. É a presença real, a morada real de Deus em nós. Enquanto isso não entrar na nossa cabeça, no nosso coração, a gente não vai saber redimensionar a nossa vida. A partir do momento que você sabe uma verdade, é preciso viver de acordo a esta verdade. Se você não sabia que determinada coisa existia e passa a saber que aquela coisa existe, algo muda em você. Se eu descobrir uma verdade, essa verdade tem que transformar a minha vida. E quando essa verdade é divina, ainda mais. Nesse resumo, eu apresento para vocês o tema principal da vida cristã que nós trabalhamos esse ano. Então, a gente já vem trabalhando o tema da graça desde o ano de 2019. Porque o tema da graça está nos levando para o centro maior da nossa fé. É a habitação da Santíssima Trindade no justo. Quando eu falar justo, você sabe que é o cristão batizado. Tanto aquele que está habitando aqui na terra, morando aqui na terra ainda como nós, aquelas almas que estão no purgatório e as almas que estão no céu. Todas essas pessoas, todas essas almas são habitadas por Deus. Porque não existe uma outra forma de ser filho de Deus se não for habitado por Ele. Só tem sentido, só é filho aquele que é habitado por Deus. E essa habitação, e também tem outro nome que é inabitação, começa na nossa vida com o batismo. Ao ser batizado, toda criança, ao ser batizado, todo adulto, recebe em si um organismo espiritual, recebe em si a graça santificante. A graça santificante é derramada no coração de todo aquele que é batizado, para abrir, dilatar a alma da pessoa para vir a Santíssima Trindade morar em nós. A Santíssima Trindade habita verdadeiramente no coração do batizado. Existem dois modos principais de Deus ser presença na nossa vida, na existência no mundo. Tudo que existe é sustentado na mão de Deus. Se Deus tirar a mão do mundo, o mundo cai. Então a presença de Deus é real. Na pedra, no animal, qualquer coisa que exista no mundo, no ser humano, existe uma presença de Deus. Mas a presença de Deus que eu estou falando para vocês aqui, que é a habitação da Santíssima Trindade, não é essa presença geral que Deus está em tudo, mas é uma presença especial que só existe naquele que é batizado e que é fiel ao seu batismo. No coração puro, no coração que quer mudar, no coração que verdadeiramente o ama. Tanto é que Jesus, em uma passagem do Evangelho aqui de São João, para ser específico, João capítulo 14, versículo 23. Jesus mesmo declara isso antes da última ceia. Nós viremos a esta pessoa que nos ama e nele faremos a nossa morada. Aí você pode dizer assim, bom, mas Jesus disse que só vem o Pai e ele. O Espírito então não vem. Espera aí. É preciso que a gente compreenda que a Santíssima Trindade não pode ser dissociada. Não existe essa história de você separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus. O que significa? Quem é que gera o Filho? O Pai gera o Filho. O Pai gera e ama esse Filho. Gerado pelo Pai, ama também esse Pai. E do Pai procede um amor para o Filho, do Filho para o Pai, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, quando Jesus disse assim, onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio, ele fala eu, mas ele está se referindo a ele, o Pai e o Espírito. Porque quem gera o verbo é o Pai. Então, Deus vem gerar o verbo dele, o Pai vem gerar o Filho dele, na alma de todo aquele que está batizado, de todo aquele que é fiel ao seu batismo e que permanece no estado de graça. É muito importante a gente compreender isso, porque isso aqui é a chave principal da fé católica, da fé cristã. De todas as outras coisas que você possa pensar na sua vida, está na raiz a Santíssima Trindade.
É a Trindade o norte de tudo isso. Veja qual é o caminho que a gente fez em 2020. O caminho do conhecimento de que somos habitados por Deus. E a partir do momento que você sabe que você é habitado por Deus, o Espírito Santo se move em você, a vida da gente não pode continuar a mesma. Jesus diz: eu sou a verdadeira videira. Quem não tiver unido a mim, está morto. O galho que não está unido à árvore pode dar fruto? Não. Vai murchar e secar. A vida da gente, a vida cristã, a vida sobrenatural, é uma vida derivada diretamente de Cristo. Não existe como você ser cristão fora do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Quando você é batizado, você está incorporado em Jesus Cristo. Agora você é membro do corpo de Cristo. O cristão que não tiver unido a Cristo, radicalmente, de uma forma total, é um cristão que até foi batizado, mas que está morto. É um membro morto. Compreendeu? É aquela pessoa que não consegue viver de acordo à vontade de Deus, que não se esforça ao menos para fazer 1% daquilo que Deus quer. É batizado, tem outros sacramentos, mas não procura viver de acordo com aquilo que recebeu. São pessoas que estão no corpo, mas que estão mortos. Jesus disse: para ter vida é preciso estar unido ao corpo. Eu sou a verdadeira videira. Vocês são ramos. Todo ramo que está unido a mim tem a vida em si mesmo. Mas o ramo que não está unido a mim, ele vai murchar e vai secar. Então, meus irmãos, de onde é que vem a vida cristã? A vida cristã vem de Cristo, ao qual nós estamos incorporados. Nós vivemos aqui na Terra duas vidas. Poucas pessoas se dão conta disso. A vida natural, que é essa vida de comer, dormir, né? Essas coisas que a gente faz. Mas uma vez que somos batizados, recebemos uma vida sobrenatural. Entenda isso. Quando somos batizados, como somos chamados por Deus, recebemos uma vida sobrenatural. Então o homem que você é um homem natural, mas também é um homem sobrenatural. É a graça de Deus em você, em mim. Quando você faz em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, é um ato sobrenatural. Quando você pega seu texto para poder rezar, é um ato natural? Não, é um ato sobrenatural. Naturalmente, o homem não precisa rezar o texto, precisa? Mas quando você faz um ato de fé, você está fazendo um ato sobrenatural. Então esse ato não é seu. Esse ato é um ato que provém do corpo ao qual você está ligado. Se você não estiver ligado ao corpo de Cristo, vivo, não vai fazer ato de fé, não vai rezar, não vai para a missa, não vai fazer nada. Entenda, meus irmãos, a vida cristã é uma vida sobrenatural vivida na nossa naturalidade cotidiana. Você continua sendo homem, você continua tendo fome, tendo sono, se relacionando, mas em você habita a Santíssima Trindade. Então, quando você invoca a Santíssima Trindade, quando você se recolhe para fazer uma oração, você está fazendo um ato sobrenatural. Entenda isso. A alma é natural ou sobrenatural? A coisa mais natural do homem é a alma. Não tem homem sem alma. Outros bichos não tem, mas o homem tem alma. Então é natural do homem ser a união substancial de corpo e alma. Agora, o que é sobrenatural em nós? A graça. É quando a gente é batizado, vive de acordo ao batismo, procura receber os sacramentos necessários para a nossa vida, aí nós estamos nos tornando, cada dia da nossa vida, seres
sobrenaturais. O que é o santo? O santo é um homem natural que carrega em si a potência do sobrenatural. Tudo que ele faz é um ato sobrenatural. A caridade de Irmã Dulce não era a Irmã Dulce que fazia, era Cristo. Porque ela estava unida ao corpo de quem? De Cristo. Quando você ouve São Paulo dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele sabe que tudo que ele faz não é dele. Jesus diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, aqui está duas verdades fundamentais que se tornam uma só, que é a habitação da Santíssima Trindade e a incorporação em Jesus Cristo. Por que somos cristãos? Porque fazemos parte de um único e mesmo Cristo, de um único e mesmo corpo. É esse corpo que recebe toda a vida e transmite para nós. Em Cristo habita toda a plenitude da graça. Em Cristo habita todos os dons do Espírito Santo. Então, quando você vê uma pessoa clamar para o céu, é bonito, né? Mas, na verdade, ele está pedindo fora aquilo que ele já carrega dentro. Deus não vai mandar das nuvens a graça que você precisa, porque ele já mora em você. Então, quando você pede o dom da sabedoria a Deus, Deus gera esse dom no seu coração, na sua alma. Ele não vem de fora, porque ele mora em você. Você pede o dom, você pede a graça, você pede o milagre. Não é de fora que Deus gera. Deus gera de dentro para fora, porque você está incorporado ao Filho dele. Então, quando ele olha você, quem é que ele vê? Cristo. Por isso que na missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo, é a frase que a gente ouve quando o padre eleva a hóstia consagrada com sangue. Esta é a verdade que a gente precisa entender. Nós vivemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Todos os sacramentos que nós recebemos, desde o batismo até a unção dos enfermos, é para nos transformar cada vez mais em quem? Em Cristo. A nossa vida cristã é sempre uma tentativa de Deus. Eu falo tentativa porque muitas vezes a gente não deixa. Somos nós que dizemos não a Deus. Mas da vontade de Deus, todo mundo aqui já era um com Cristo. Eu e o Pai somos um. E vocês comigo fazem um. Nós somos um com Cristo e Cristo é um com o Pai. Então quer dizer que nós participamos da vida de Deus. Nós fomos, olha o termo que eu vou usar para vocês. Nós fomos deificados. Nós fomos divinizados. Nós não somos deuses, mas participamos da vida de Deus, já aqui na terra. Aquele que estiver no estado de graça já participa do céu, vivendo na carne. Todo aquele que está verdadeiramente unido a Cristo já está no céu. Só está caminhando aqui no meio de nós. Na hora que morre, contempla a face de Deus imediatamente. Porque a graça já é o princípio da glória de estar com Deus. E isso nós vimos nesse ano. Eu estou resumindo aqui para vocês. Veja só. Agora uma coisa que eu vou trazer nova para poder encerrar. Uma vez que você não faz isso, não é você que pede a Deus para poder fazer isso. Não somos nós que temos poder, que fazemos carinha de anjo, que mudamos uns dias e depois voltamos a ser de novo como a gente era. Não depende da gente. Não somos nós que fazemos ato de santidade. É Cristo que faz santidade em nós. Porque a santidade de Deus é Cristo. E Cristo é a nossa santidade. Quando você visita um doente, quando você dá um pão, você só está dizendo sim a Cristo. E Ele usa da tua mão. E Ele usa do que tu tem para poder ser Ele mesmo. Tem gente que se assemelha tanto a Cristo que tem a chaga de Cristo em si mesmo. As chagas de Cristo. Alguns santos se assemelharam tanto a Jesus, como São Francisco, que a chaga de Cristo apareceram nele. Porque já não era Francisco que vivia. Era Cristo que vivia em Francisco. E esse chamado não foi só para Francisco, não foi só para Padre Pio, não foi só para outros santos. Mas esse chamado é para todo batizado e toda batizada.
que a gente se mantém nisso? Vai ter que passar por 3 fases para poder segurar o prêmio. O prêmio já é a Santíssima Trindade morando em cada um de nós. Como é que a gente se mantém nesse caminho? 3 coisas a gente vai precisar viver. E não é fácil viver. São 3 fases, 3 caminhos. Há o caminho purgativo, iluminativo e unitivo. Para se manter vivendo na Santíssima Trindade, passaremos pela via purgativa, a via iluminativa e a via perfeita, a via da santidade. Ninguém faz, meus irmãos, de uma hora para outra isso acontecer. Não é fácil se manter fiel. Nós somos fracos. Toda hora a gente diz não a Deus e a gente tem que se reconciliar com Ele. Todas as pessoas batizadas passam por esses 3 caminhos, mesmo sem saber. Tem santo que é santificado e que não sabe nada disso que a gente está sabendo aqui. A única coisa que ele sabe é dizer sim a Deus. Mas o caminho que Deus faz com ele é o caminho purgativo, é o caminho iluminativo e é o caminho unitivo, onde ele se une perfeitamente a Cristo, quando ele diz também, como diz São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Bom, aqui está o nosso resumo. Eu tenho como referência o Catecismo da Igreja, no número 260. Tenho ainda as obras de Dom Columba Marmion, Padre Adolfo Tanqueray, Padre Garrigou Lagrange, Padre Royo Marim e o Padre José Iraburu, que é um dos teólogos vivos que nós temos, que trata desse tema com muita força. Estou falando essas referências porque outras pessoas da internet podem ouvir esse áudio e perguntar de onde foi que tirou isso. É só procurar nesses autores que eu acabei de citar, sem falar de São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, que com certeza vai nos esclarecer, mais ainda Santo Tomás de Aquino.